Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. Hoje a gente está aqui no nosso vídeo extra e a gente vai falar sobre a relação de filosofia e ciência. Mas antes da gente falar disso, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar até o final do vídeo. Nós vamos falar hoje livremente, acerca da ciência e da filosofia, mas não do jeito que a gente costuma falar em filosofia dessa relação, né? Em filosofia a gente fala da relação entre a ciência e filosofia em disciplinas como a filosofia das ciências, ou filosofia da ciência, né? Ou com filosofia de uma ciência em específico, como a filosofia da física, ou filosofia da biologia, ou filosofia da economia, por aí vai. Mas hoje eu queria falar de uma coisa que eu gosto muito, tá? Que é divulgação científica. Eu adoro seguir canais de divulgação científica, eu me informo muito por eles. Eu acho que os divulgadores científicos do Brasil, eles fazem um ótimo trabalho, que eu admiro muito, né? E eu vou nomear alguns que eu adoro. Eu adoro o trabalho do Pirula, eu adoro o trabalho do Emílio e da Mila no Blablalogia, né? Dos três juntos com o Carlos Ruas no Três Elementos. Eu adoro as meninas do Nunca Vi o Cientista, eu adoro o Átila. Eu adoro o Felipe Figueiredo no Nerdologia, o Pedro Luz no Ciência Todo Dia e vários outros canais que eu sigo, tá? Eu praticamente vivo ouvindo no YouTube, o que eu consumo de YouTube é divulgação científica. Mas tem uma coisa que me incomoda enquanto filósofo profissional e que não é culpa de ninguém, né? Que é quando os divulgadores científicos, eles começam a falar de coisas de filosofias ou sem perceber, ou sem o conhecimento necessário para falar disso. Então, não é culpa de ninguém, tá? Porque eu não acho que eles são obrigados a lerem filosofia, eu acho que ninguém é obrigado a nada, né? A estudar filosofia, ou eles são pegos de surpresa quando fazem algumas perguntas para eles, principalmente em podcasts que eles participam, eu vejo isso acontecer, né? Alguma pergunta já mais a nível filosófico e eles se arriscam a responder. Algumas respostas são muito boas, algumas respostas deixam um pouco a desejar. Alguns vídeos são muito bem feitos, né? O Pedro Luz, por exemplo, fez um vídeo baseado no artigo do Thomas Nagel de como é ser um morcego, que eu adorei, né? Um abraço, Pedro. Conheço o Pedro pessoalmente, tive essa oportunidade, né? Eu estudava na Federal de Santa Catarina e ele também fazia física lá, enquanto eu fazia a minha pós-graduação. E aqui eu queria falar sobre isso, né? Quer dizer, aonde a ciência acaba e começa a filosofia é um critério, né, de demarcação que a gente não consegue identificar muito bem. Apesar disso, há alguns assuntos que são já da esfera da filosofia que o cientista começa a tratar como se fosse um problema da ciência. E isso é um pouco estranho, porque os cientistas, alguns deles principalmente, adoram reclamar que as religiões tratam de assuntos que são da ciência e que a religião não deveria tratar. Que deveria ficar isso a cargo da ciência, né? Então a divisão do trabalho, onde cada um aperta seu parafuso, a ciência apertaria o parafuso de alguns problemas, ou seja, tentaria resolver alguns problemas principalmente ligados ao mundo material, a religião ao mundo imaterial, né? O mundo espiritual, e a filosofia a gente trata de tudo, né? Um pouco, né? Sobre o que é a realidade, sobre as coisas básicas do entendimento humano e daquilo que existe, né? Daquilo que a gente conhece e daquilo que existe. Então, é um pouco estranho a gente pensar que cientistas são preparados a nível filosófico. É um pouco triste, tá? Eu acho isso um pouco triste. Eu acho que os cientistas, assim como os religiosos, eles deveriam ter um treinamento maior em filosofia, não para que eles se tornem especialistas, não para que eles vivam com isso, mas para que eles entendam as bases e os fundamentos, né, das próprias atividades cognitivas que eles pretendem fazer, né, das várias ciências ou das várias áreas da espiritualidade humana. Assim como eu acho que o senso comum também deveria ter algum treinamento em filosofia, como a gente tem treinamento em ciência e algum treinamento em espiritualidade. Então, uma coisa que é interessante é que esses divulgadores cientistas que eu citei, nem todos, né, mas alguns deles, se arriscam muito em falar coisas sobre a natureza do tempo, por exemplo. Físicos, em geral, não sabem o que é o tempo, tá?
a nível filosófico, chega a ser até um pouco risível. Biólogos, em geral, eles não sabem o que é uma espécie. E isso é um problema em filosofia da biologia. Eles também não sabem o que é vida, né? Há uma discussão enorme dentro da biologia. Só que essas discussões, elas são filosóficas, né? Elas não são discussões da biologia. A discussão sobre o que é o tempo não é uma discussão da física, ou pelo menos não inteiramente da física, né? A discussão do que é uma espécie não é inteiramente da biologia, porque a gente está tentando definir categorias básicas ou definir o que existe basicamente. E isso não é provido, né? Ou seja, não é dada essa resposta pelo corpo teórico que eles utilizam. Então, se você for utilizar uma teoria biológica, por exemplo, para falar o que é uma espécie, você não vai conseguir definir isso. É por isso que eles usam um conceito pluralista de espécie, né? Então, para cada área da biologia, tem uma noção de espécie, por exemplo. Na física, para cada teoria física que você encara, você tem uma compreensão do tempo, né? Se a gente pode chamar de compreensão do tempo, né? Então, geralmente se explica o tempo através da entropia, por exemplo, né? Segundo a lei de Newton. E só que isso é um tanto quanto estranho. E pior, né? Quando começa a entrar em certas discussões, como discussões morais, éticas, né? Que é aí a minha área, aí eu fico um pouco mais incomodado. Porque a ciência e a espiritualidade, e aqui eu só vou falar da ciência, tá? Então vou deixar a espiritualidade de lado daqui para frente. Ela envolve bastante problemas morais que as próprias teorias que eles usam para fazer as ciências, elas não informam as soluções desses problemas morais, né? Então, por exemplo, né, a gente vai fazer um experimento X que vai envolver pessoas, né? Isso envolve problemas morais, ou que envolve animais não humanos, isso envolve problemas morais, né? Ou a gente vai fazer um experimento social em ciências sociais que envolve pessoas, isso pode envolver problemas políticos, ou problemas de natureza moral também. A gente vai discutir arte, né? Como se faz no curso de artes. Então, isso envolve problemas filosóficos, como o problema do que é a obra de arte, ou do que é o belo, né? Ou se uma obra de arte tem que ser bela. E os divulgadores científicos geralmente não estão muito bem informados sobre isso. Então, ou eles abrem mão dessa discussão, uma coisa que eu acho um pouco sábia, né? Às vezes, sabe? Porque às vezes eles estão, como eu disse, são pegos de calça curta, né? Sobre esses assuntos. E outras vezes eles se arriscam bastante, né? Então, nomeadamente, né, o Pirula é uma pessoa que se arrisca bastante. Eu sei que o Pirula estuda várias coisas desse tipo, mas ele se arrisca bastante a dizer coisas de ciências sociais, ou de ciências humanas, ou pior, de filosofia. É pior não no sentido que ele está fazendo uma coisa ruim, tá? Só no sentido de que ele está pouco informado a nível filosófico para abordar algumas questões. Então, é uma coisa bastante legal, por um lado, né? Esse trabalho, né? O Pirula ou o Pedro Luz, por exemplo, ou o Sérgio Sacani falando de coisas filosóficas, ou são pessoas que eu realmente acho que deveriam falar. Isso dá certa popularidade para a filosofia. Eu não tenho a capacidade comunicativa que essas pessoas têm, né? Eu não tenho a capacidade comunicativa que a Ana e a Laura do Nunca Vi um Cientista têm. Mas o que me incomoda um pouco o fato deles não recorrerem à filosofia ou não abrirem um parênteses, né, dizendo, vão atrás da filosofia, né, ou vão atrás de pessoas que falam sobre filosofia. Eu tenho um planejamento aqui no canal de tentar dar uma de divulgador científico, né, porque até agora eu só estou dando uma de professor, para tentar tornar a filosofia um pouco mais palatável, né, e palpável para as pessoas. Essa tentativa vai ocorrer, né, dentro em breve, assim, espero, né, e eu espero ter sucesso. Mas eu gostaria novamente de reforçar, né, problemas filosóficos, eles são problemas que as ciências e a espiritualidade não resolvem. Não adianta você fazer biologia e tentar resolver problema filosófico através da biologia. Não adianta você fazer física e tentar resolver problema filosófico através da física. Eu tenho certeza que os divulgadores científicos sabem disso. Eles sabem que escapa da alçada deles, né, resolver problemas morais, por exemplo, ou resolver problemas de cunho
político, por exemplo. Apesar de que todo mundo tem o direito de falar de problemas morais e problemas políticos. Mas aqui é a divisão do trabalho novamente. Eu posso, obviamente, vir aqui falar de biologia. Eu posso vir aqui falar de astronomia. Eu posso vir aqui falar de economia, como eu geralmente dou meus pitacos. Mas, assim como eles, eu não tenho a pretensão, né, de que vocês levem a sério ou tomem como verdadeiro aquilo que eu estou falando, já que eu não sou especialista nessas coisas e minha leitura é pouca, né, comparada com a dos especialistas, né? Quer dizer, me comparem com um doutor em astronomia, né, ou me comparem com um doutor em economia. Eu não sei nada comparado com eles. Então, eles sabem mais, né? Então, o ponto aqui é o seguinte, né? Divulgadores científicos que eu amo tanto, que eu gosto tanto de seguir e ouvir, perguntem pra gente, perguntem pros filósofos, tá? Perguntem pra gente, eu tenho certeza, vou ter o prazer gigantesco de responder as perguntas que vocês não souberem responder porque elas são filosóficas demais, ou aquelas que vocês têm dificuldade em responder porque elas são filosóficas demais, né? Então eu convido todo mundo que gosta desses divulgadores científicos, assim como eu adoro, né? Na minha casa, por exemplo, fica rodando vídeo de divulgação científica 24 horas por dia, se possível, né? Eu fico ouvindo de tudo. Então, conversem com a gente, né? Falem com os filósofos, peçam nossa opinião, ou melhor dizendo, peçam nosso conhecimento acerca desses temas. Felipe Figueiredo, que eu adoro, que faz o Nerdologia História, que eu também escuto Xadrez Verbal. Quando você vai tocar em assuntos de filosofia, pergunte para nós, Pirula, pergunte para nós, Sérgio Sacani, pergunte para nós, por aí vai, né? Emílio, Mila, perguntem as coisas para nós. Eu acho bastante interessante, tá, a relação que vocês têm. Pedro Luz, pergunte para nós, né? Você tem meus contatos. E deixem eu menos frustrado, né? Ou seja, eu ajudo vocês a divulgar a ciência. Eu sei que esse parece ser mais um vídeo de desabafo, mas aqui tem um ponto relevante a nível filosófico, que é o ponto da metodologia de como nós compreendemos o mundo, né? E esse vídeo aqui está bastante relacionado sobre o que a filosofia é. Então, como eu defendi naquele vídeo, e eu tomei já uns hates nas minhas redes sociais com isso, a filosofia é uma atividade que é para todo mundo, né? Você não precisa ser gênio, você não precisa ser a pessoa mais estudada, você não precisa ser nada disso, você pode fazer filosofia, assim como os divulgadores da ciência fazem um pouco de filosofia, quando eles se metem a fazer isso, só que você pode fazer isso bem ou você pode fazer isso mais ou menos. Então, fazer mais ou menos é pior do que fazer bem. Eu não estou dizendo que eu faço bem, eu estou dizendo que eu me esforço, pelo menos, dado o meu conhecimento de fundo. No final das contas, né, fazer filosofia é trabalhar com esses problemas que a gente não pode resolver com experimentação, nem com demonstração formal, e que é especulativo e argumentativo mesmo. Mas nós temos 2.500 anos de teoria especulativa e argumentação, né, construída para que coisas sejam discutidas com seriedade. Não é porque a gente não consegue fazer demonstrações matemáticas ou formais no estilo lógico para resolver problemas, apesar que a lógica nos ajuda, como eu disse no vídeo sobre o que é a filosofia final. Assistam o vídeo, tá aqui em algum lugar, eu vou ver se eu lembro de colocar ele aqui em algum lugar. E que esses problemas não podem também ser resolvidos através da experimentação. Afinal de contas, eu não consigo fazer um experimento e descobrir o que é justiça, mas isso não tira a importância da filosofia. Eu tenho certeza que os divulgadores científicos, e é certeza mesmo, porque eu converso com vários deles e eu vejo nos vídeos deles a importância que eles dão para a filosofia, né? O Emílio vive falando, o Pedro Luz faz vídeo, né, de filosofia, já fez vários. Eu sempre mando uma mensagem para ele agradecendo por ajudar a gente a divulgar a filosofia. Então aqui eu conclamo meus colegas, né, de divulgação científica. Quer dizer, eu ainda não sou um divulgador científico, talvez eu seja um divulgador de filosofia, com algum quadro aqui dentro do canal, né, de alguma maneira. Mas é isso. O que eu quero dizer é, bem, eu ajudo, tá, galera? É isso que eu quero dizer. Eu tô aqui, quando vocês estiverem no podcast e tiverem uma pergunta difícil, né, recorram a mim, né? Falam assim, ó, conversem com fulano de tal. Eu provavelmente vou assistir esse podcast, porque eu assisto o podcast de toda essa galera que eu disse, onde que eles vão, eu assisto.
Eu gosto muito dessas pessoas e do trabalho sincero que eles fazem, tá? E como divulgadores científicos, eles fazem um ótimo trabalho para a sociedade brasileira. E mais do que isso, né, um trabalho necessário para aproximar as ciências da população em geral, assim como eu agora estou tentando aproximar nessa nova empreitada da minha vida a filosofia do grande público. Então, novamente, né, não tenho medo da filosofia para o público em geral, e divulgadores científicos, né, podem delegar a atividade de falar de filosofia para nós, para mais detalhes ou mais a precisão na discussão filosófica. Então é isso, galera. Vidinho curto, desabafo aí, mais ou menos. Também agradecer os divulgadores e tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.